Bom dia! Vamos celebrar a Jesus, que bom estarmos aqui para o nosso Café com Fé. E estamos iniciando hoje a leitura do terceiro livro dos Salmos, começa no Salmo 73 e vai até o Salmo 89. E hoje nós vamos ler os primeiros versos do Salmo 73, que vai até o 17, salmo escrito por Asaf. Diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são robustos no seu corpo, não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Pelo que a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como um vestido, os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração, motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão, põe a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma, e dizem: como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, sempre em segurança, aumentam as suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então percebi o fim deles. Esse salmo de Asaf era líder de adoração na casa do Senhor, e esse salmo de Asaf, ele, de uma certa forma, descreve as angústias do coração de muitos filhos de Deus, que ficam olhando para fora e se encantando com a prosperidade dos ímpios e permitem que o seu coração se deixe ser invadido pela inveja, pelo desejo de possuir bens materiais. E nesta toada, nesta caminhada, Asaf diz assim: olha, quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem. E, infelizmente, muita gente não fica no quase. Tem muita gente que acaba entrando num caminho de questionamentos. Por que que uma pessoa ímpia é rica e eu sou pobre? Por que que os ímpios prosperam e eu não consigo avançar? Por que que eles têm saúde e eu tenho enfermidade? Por que que eles são fortes, robustos, belos e eu tenho tantas dificuldades? Este era o drama de Asaf. Asaf entra por esse caminho de avaliar as coisas pelo prisma da materialidade. E quando qualquer pessoa entra por esse caminho, corre um sério risco. Asaf diz: olha, eu quase escorreguei, eu quase caí, eu quase me deixei levar por esses pensamentos
E ele vai colocando para fora tudo aquilo que ele havia pensado, tudo aquilo que ele havia questionado. Por que que o ímpio é desse jeito e o povo de Deus passa por tantas aflições e por tantas tribulações? E ele vai colocando aquilo que muita gente pensa, mas não tem coragem de falar. Asaf, ele joga tudo para fora. Mas, verso de número 16, ele diz assim, olha, quando me esforçava para compreender isso, achei que era tarefa difícil para mim. Do ponto de vista humano e das relações humanas, fica muito complicado a gente compreender essas coisas, porque a todo tempo alguém está tentando nos ensinar e nos fazer acreditar que servir a Deus significa benesses, que servir a Deus significa receber bênçãos materiais e que é isso que define a nossa devoção ao Senhor. E não são poucas as igrejas, e não são poucos os pastores que se levantam nesse tempo com esse tipo de discurso, levando muita gente a viver a mesma crise de Asaf. Porque quando a gente acredita que o nosso Deus é esse garçom que está sempre com a bandeja na mão para nos servir, nós entramos nesse caminho de Asaf, de ficar questionando por que eu não tenho isso, por que eu não tenho aquilo, por que a casa do vizinho é melhor, por que o carro do vizinho é melhor do que o meu. E Asaf reconhece que, humanamente falando, ele não conseguia compreender essas coisas. Mas o verso 17 é uma virada de chave, quando ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus. É na casa do Senhor, é na presença de Deus, é diante da palavra de Deus que a gente começa a abrir os nossos olhos para compreender a verdade. E Asaf diz no verso 17, até que entrei no santuário de Deus e então percebi o fim deles. E sobre isso nós vamos falar amanhã. Mas é na presença de Deus que nós vamos compreender que a vida não se restringe às coisas deste mundo, que esse mundo é passageiro, que as coisas desse mundo passam rápido, mas na presença do Senhor nós encontramos segurança e vida. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque é na presença do Senhor que nós vamos encontrar as respostas que o nosso coração precisa. E é possível, ó Deus, que muita gente esteja indo pelo caminho de Asaf, questionando, sem saber entender por que uma pessoa crente, salva, serva do Altíssimo, passa por aflições. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, que como o Senhor abriu os olhos de Asaf, o Senhor abra também os nossos olhos, para que nós possamos compreender, ó Deus, que o Senhor tem bênçãos muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?